coisinha lá na Tá, Bíblia, no Novo Testamento. Só um parágrafo só também, tá? tá bom. Tá. Deixa o Jorge chegar. Cadê o Jorge? Ué, tem um Ele foi, espaço aqui, ele então. foi apagar uma luz. Oi, ele disse que ia apagar uma Ele luz. tá, ele tá cheio de luz, tem que apagar para né? Deixa eu Aí ver onde chegou. ficou. Deixa eu botar um livro aqui para segurar meu celular. Sim. Então, Jorge, hoje a É? dona Lourdes vai fazer a prece, tá? Fui convocada, né? Tá bom. Isso. Então vamos Vamos lá, elevar meu então. Pode, pensamento a fique à vontade. Jesus. Obrigada. Pai nosso, Deus querido e amado, essa grande força universal, construtor do nosso universo. Jesus Cristo, nosso mentor, nosso condutor dessa planeta Terra. Boa noite, bênção e permissão para iniciarmos um encontro agora, mais um deles de estudo. Nossos mentores amigos que nos assistem. Agradeço, Senhor, a cada um desses colegas que estão aqui nessa reunião para aprendermos mais um pedacinho da sua palavra, do seu ensinamento. Oriente o seu Afrânio, que ele tenha boas intuições para passar para a gente. Estamos ainda caminhando e aprendendo essa doutrina. Senhor, e outros demais amigos espirituais que queiram também estudar conosco, que sejam bem-vindos. Estamos todos sob a proteção de Jesus Cristo e sua falange maravilhosa. Então, Senhor, benção, seja conosco durante todo o nosso estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Então vamos lá. Hoje o livro é esse, Paulo e Estevão. Tá? No velho é a página 67, mas eu não sei no novo qual é a página. Mas não é difícil encontrar onde nós paramos. Eu acho que Nós paramos... 62, se eu não me engano. É Hein? 62. Tá. Mas Essas não, explicações. O É isso? apóstolo abraçou, é isso? E murmurou, é isso? É o parágrafo mais acima que foi dito. Ou essas explicações. É, foi mais ou menos, parou um pouquinho depois, mas pode ser aí. é isso mesmo, essas explicações. Que a Né? gente Então, começa. vamos começar onde? Essas explicações, né? Explicações. Cadê a menina Bom, Elisa? pois Aí é, hoje. isso que eu ia falar. A Elisa viajou, tá? Não me avisou na quarta, que ia viajar hoje. E somos nós mesmos. Tá bom. Quer ler, Jorge? Quer que eu leia? A dona Eu Luz leio. lê? Eu leio. Então, Não tem tá. problema, Só o não. Roberto está tentando entrar aí. Espero que ele entre em breve. Bom, então vamos lá. Então, vamos lá. Sim, só um instantinho, aquele famoso make-off, né? Aí está contando a história do Gesiel, depois que ele, né, se recuperou da doença, conheceu Jesus, não pessoalmente, mas através do que estava escrito, né? E ele ele falou sobre a situação dele, de quando ele estava cativo, né? Porque ele foi solto, etc, etc. E está conversando ele e o Pedro, tá, sobre isso. Ok? Boa noite, Zé Roberto. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Roberto. Boa noite. Quero fechar meu. É Paulo Estevão? Paulo Estevão. Tá. Obrigada. Então Livro vamos novo, lá. página 62. Isso. Livro velho 67. Ok, O obrigada. Roberto e o Zé Roberto estão com dificuldade, mas acho que ficaram agora. Boa noite, Zé. Zé Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, Boa vamos noite. lá então. Está no parágrafo, já no final do capítulo 3, né? Uma folha antes de acabar, no livro velho, página 67, no novo 62, e o parágrafo é essas explicações singulares, tá? Todo mundo achou? Vamos lá, já. Então, vamos nós. Essas explicações singulares constituíam
conforto para Gesiel, que interrogou agradeceu. E achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. Rapaz, Será? ele era muito profundo. Olha só, desejaria escravizar-me ao Salvador. Daí eu que era cativo dos homens, ou seja, apesar de ele ser um espírito altamente elevado, né, mas o que ele não conhecia como encarnado, ele não conhecia como encarnado, que é assim que ele conheceu também, disse, é isso que eu quero, né? Está aí o que eu sei, que ele falou páginas atrás, né? É tudo que eu procurei durante toda a minha vida, até me lembrei de Kardec falar a mesma coisa, né? Aquela reunião lá do Obras Póstumas, Então ele fala que era escravo dos homens, era cativo dos homens. Nossa, coisa interessante. Mas agora eu quero escravizar-me ao Salvador. Poxa, é aquela proposta. Eu era o homem velho morre, nasce o homem novo, homem novo. E aí, né? Escravizar-me ao Senhor, talvez, poxa, né, parece ser um negócio. E escravizar ao Senhor é a nossa verdadeira libertação, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nossa, que coisa interessante. Que jogo de palavras interessante que a gente está vendo aqui, né? Então, né, é um jogo de palavras muito... Né, que realmente, quem conseguir chegar a esse ponto aí, está realmente conheceis a verdade e ela vos libertará. É verdade. Esse cativo dos homens é o homem velho, né? Verdade. Nós, aqueles, voltando àquela narrativa do André em relação aos condicionados, reflexos, né? É isso. E o homem novo é o incondicionado, que vai ganhar, tanto que se tornará um reflexo condicionado, mas no bem, né? Não com vícios. É isso, é o que eu entendo. Se eu estiver errado aí, por favor, me ajuda. Então, eu desejaria, o presente do indicativo, né? Escravizar-me ao Salvador. Quer dizer, estar com essas informações que Jesus deixou, né? E ele preso a isso aí, a essas as leis, vamos dizer assim, as leis, né? Não deixa de ser, né? Que soube viver e morrer por todos nós. E Pedro fala antes, né? Falou antes, um pouco antes. Pedro falou, né? Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor. Muito interessante também, quer dizer, tem muito a ver também, o cativo dos homens, ou seja, a justiça. Mas o amor está muito acima, então eu quero escravizar-me ao Salvador. Né? Ele escolheu o lado correto do negócio. Né? Deixa eu falar uma besteirinha. Ele aqui, ele fala que eu não sei se é Jeremias ou se é Isaías, de quem ele é fã. Isaías, né? Então, pelo que ele colocou aqui, minha besteira é essa, porque eu não estou vendo, eu não sei, eu estou fazendo uma ilação. Para mim é o mesmo, para mim, pelo que eu estou entendendo aqui, é o mesmo espírito. Para mim, eu estou falando, por isso que eu estou falando, é uma besteira. É da minha parte, eu estou puxando para mim. Exato. Pode ser, né? Então, o que ele está falando, porque não foi ele próprio, Isaías, que fez uma narrativa, porque ele não teve lá na Babilônia também, que foi cativo dos homens, foi preso lá. Então, isso é o que eu estou, aqui raciocinando. É uma besteirinha da minha parte. Não tome isso como verdade absoluta. Pelo amor de Deus. Quem sou eu? Então, vamos lá? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Alguém quer se tornar cativo aí? Cativo não, escravizar-se ao Salvador? Olha a pergunta aí. Escravocrata aí, vou ver escravocrata. Pegamos pesado, né? A gente tem que... Bom,
Vamos lá. Ninguém quer falar nada, vamos continuar. Será, meu filho? Doravante, clamou Simão, num transporte de felicidade, de júbilo, né? É. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com os olhos fulgurantes de alegria. Outro detalhezinho aí, que isso aí tem a ver com aquela palavra, João Batista, o batismo. Né? Porque naquela época se batizava não era por uma questão de somente, não era um dogma, um simples dogma. É que João chamava o pessoal lá no Rio Jordão e falava, olha, quem quiser se tornar um novo homem, né, vou batizar, ou seja, o simbolismo da água purificadora, né? E as pessoas ali naquele momento faziam a confissão, já fiz isso, já fiz aquilo, e me proponho a mudar. E realmente havia uma mudança, não por todos, mas para a maioria daqueles. Né? E o Pedro, pelo jeito, já falou sobre esse detalhe aí com ele. Né? E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Ou seja, o novo homem. No simbolismo até também se utilizava o novo nome também. Né? Nós vamos ver que poxa, eu sempre esqueço, tem até a música daquele que subiu, aquele baixinho que subiu na árvore para ver Jesus, que é o Dr. Bezerra, até na Zaqueu. reencarnação do Dr. Zaqueu. Zaqueu. Isso, ele vai se transformar em Matias. E ele substitui a Judas, tá, no apostolado. Tá? Quando Judas suicida, ficam somente 11 apóstolos, ele é convidado para a vaga de Judas. Está também no Atos dos Apóstolos. Tá? Então, ele também, de Zaqueu, também foi batizado. Esse simbolismo do novo homem também pega um novo nome, né? Matias. Então, é isso aí. Alguém quer falar algo? Era uma prática, né, até, né, era uma rotina, né? O homem velho, que era o fulano de tal, e o homem novo. É o que a gente, né, o homem renovado em Cristo, é o que eles entendiam, né? É, isso aí. Por aí. Ninguém fala nada? Então, vamos embora. Então, o apóstolo refletiu algum tempo e falou: para que não te esqueça da Acaia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. O novo homem. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde os primeiros instantes, e o moço jamais olvidaria aquele encontro com Cristo, à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre, que não chegará a conhecer de modo direto. Então vamos lá, olha só. Estevão era um cara que tinha um alto conhecimento do Antigo Testamento. Tá? Eu só vou falar uma coisa. Gesiel, né? Gesiel. Desculpa, Gesiel. Ele estudou um mês. Eu gosto de mostrar isso aqui, que lá na frente nós vamos ver quanto tempo que Paulo estudou. Não é Saulo, Paulo. Mas, Jorge, vamos saber. Estevão estudou um mês. Um mês. E Paulo... Você lembra quanto tempo Paulo estudou? Ficou 3 anos lá no deserto. Por aí. Só no deserto foram 3 anos. Depois foi mais 5 em Antioquia. Em Antioquia. São, quer dizer, 8. Né? O mesmo conhecimento. Porque Estevão já estava aberto a mente de Estevão. Né? Paulo, demorou um pouquinho mais. Mas mesmo assim, também é importante essa palavra no estudo. Ele não chegou e leu e, opa, já sei tudo, não. Se aprofundou. Né? Se aprofundou mesmo. Tanto é que absorveu-se. Se prendeu mesmo. É. Tá? Então, qualquer um de nós que precisar
conhecer algo, temos o quê? Estudar. Nos absorver no estudo. Né? A prática é depois. A gente tem que aprender. Aí a gente vai a algumas perguntas do Livro dos Espíritos. A famosa 780, por que o progresso intelectual tem que... Eles usam a palavra engendrar, ou seja, vir na frente do progresso moral. E simplesmente os espíritos têm que saber distinguir o bem do mal. Se eu não estudar, não ter o conhecimento, como é que você sabe o que é bom e o que é ruim? Estevão estudou. E muito. Mas foi um mês. A gente vai estar estudando uma vida aqui, mas precisava umas 3 ou 4 vidas para chegar longe de Estevão. Fran, deixa eu só fazer uma abordagem em relação ao estudo. É no mundo maior que está estudando, não é isso? O livro? Porque o caso lá, é o capítulo número 9, se eu não me engano, é mediunidade. Eu acho que é isso que a gente está estudando. Então, a gente... Deixa-me só tecer um comentário. Quando chega médiuns novos na casa, a gente sabe que tem os médiuns que já vêm trabalhados de outras casas. Mas tem médiuns que chegam perturbados, ou seja, aqueles que estão com problemas em decorrência do problema obsessivo e tudo mais. Aí ajusta-se e depois começa o seu trabalho em educação mediúnica. O caso, o frontispício do animismo, que o nosso irmão Calderaro informa-nos que, o que eu entendi lá, que está escrito, que o animismo, muitas pessoas, ele veio por mentes realmente interessadas em nos esclarecer, nos orientar e redundou em livros. Mas tem dirigente que é cabeça dura. É isso aqui, é o que está... os 8 anos que o Paulo levou, eu estou só comentando isso, porque você acabou de falar em estudo. Aí o pessoal não estuda, dá essa... Desculpa usar essa expressão aí, esse melecóide todo. Né? Toda essa situação. Eu estou tentando fazer o aporte para chegar aqui o que nós estamos estudando. E o pessoal, nós que trabalhamos nas casas espíritas, muitos não incentivam uma leitura, não incentivam estudar, dar uma analisada. Você vê que o trabalho aqui é metódico. Esse estudo nosso aqui é metódico, é devagaroso. E tem pessoas que querem correr. Não é assim. A gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Desculpa aí eu fazer essa abordagem nesse sentido, que é com o intuito de nós realmente termos, né, ciência do que nós estamos fazendo. Ponto. Lembrou do Ayrton Senna, só correndo. Seu Afran, esse apóstolo é Pedro, né? Ou é Paulo? Não, é Pedro. Esse apóstolo que está em Gesiel agora que a gente está falando é Pedro. Que batizou ele. Pedro está conversando. Pedro que batizou ele, Pedro. Nosso querido São Pedro, né? Tá, que, aliás, Pedro. Agora, dia 20 e pouco, foi o aniversário dele, né? 29. 29, né? Pois é, ele mesmo. Tá? Ele que batizou o rapaz, porque, conforme ele fala, você a partir de agora é meu filho. E eles serão amigos mesmo por longo tempo, né? Apesar que Estevão, agora Estevão, não dura muito após esse bate-papo aqui, tá? Não dura muito, não. Mas vamos lá. A Casa dos Apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento de socorro cada vez maior aos necessitados, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Vou ler de novo. Requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação, o afeto, né? Eram loucos a chegarem de todas as províncias, obsessões, anciões abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso. A hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam esmola da sopa. Acumulando as tarefas com um ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso de 2 companheiros,
haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. Bom, nós vamos ver aqui duas coisas agora nesse pedacinho desse parágrafo. Aqui fala da fundação da famosa Casa do Caminho. Tá? Antes de os cristãos naquela época, se eles chamaram de cristãos, estou que nem a Bíblia dos nossos irmãos que botam que é proibido, Moisés falou que é proibido o espiritismo. Mas antes disso, eles fundaram, né, um galpãozinho, né, um telhadinho, para fazer esse trabalho aqui. E se a gente for olhar bem, é o trabalho mais ou menos da Casa Espírita, né? Estudo, que aqui vai ver agora o papo do estudo, nós vamos ver, da preocupação. Né? O estudo, a assistência, né? Tanto a encarnado como a desencarnado. Aqui no momento é somente a encarnado, quer dizer, a Casa Espírita ainda passa um pouquinho além, né? Que vai também aos desencarnados. A Casa Espírita faz essa união né? Do mesmo mundo, mas de duas formas, de vibrações diferentes, encarnados e desencarnados. Mas tudo começa aqui. E o exemplo para todas as igrejas seria isso aqui, seria. Tá? Aqui se preocupava com dinheiro? Sim, se preocupava com dinheiro. Mas por quê? Para comprar mantimento, comprar remédio, para essas coisas que se preocupavam com dinheiro. Então, nós estamos vendo aqui da onde as ideias da Casa Espírita vieram. De lá, tá? Da Casa do Caminho. Daí, né, sempre comenta isso. O que mais se aproxima do cristianismo, né, é o espiritismo, o cristianismo nascente. Porque é isso aí, né? Caridade, palavra-chave. É o que Jesus nos deixa, né? Deixa eu fazer uma perguntinha. Mas, fala. O Tiago, não seria que ele veio ter mais da frente, a gente vai encontrar aquela divergência, né? Que a gente é sabido com a chegada de Paulo. Não seria em decorrência isso o Tiago ter essa ligação com o povo hebreu, em decorrência da falta do recurso financeiro? Isso. Foi. Ele realmente precisava, para manter a casa, em duas formas. Ele precisava politicamente manter a casa. Politicamente. Então, como é que ele poderia agir politicamente? Se tornando, entre aspas, um deles. Pessoalmente, assim, nós vamos ver aqui para frente. Tem um lance que eles invadem, o próprio Saulo, né, e vai invadir a Casa do Caminho. Todo mundo é preso. Tiago não, por quê? Ele estava orando de joelhos perante a Torá, o Antigo Testamento. E aí, aquilo até desarmou o Saulo e os outros, mas não, deixa esse homem. Ele está orando, né, como se deve olhar para Deus. Ele quebrou ali. Então, a gente, né, vai entender isso mais na frente. Que o Tiago foi politicamente... Nós olhamos com maus olhos, essa é a grande verdade. Nós olhamos com maus olhos. Não, mas se ele não faz isso também, poderia haver, né, uma destruição até disso aí. E também a questão financeira, que ele também buscava recursos financeiros com os amigos dele. E se diziam também cristãos, mas estava ali mais vigiando do que... Mas o Tiago foi assim, teve que fazer esse mal necessário para que o negócio fluísse. A palavra bem adequada, mal necessário. Bom, mas veja bem, a casa aqui do Caminho só falou até agora que estão fazendo o quê? A questão de quê? Da ajuda. Tá? Estão fazendo a beneficência. Mas eles vão agora se alertar para uma coisa. Vão continuar lendo. Alguém quer comentar alguma coisa? Fran, eu gostaria também. Você falou da beneficência, mas tem aqui quando os loucos eram os loucos a chegarem de todas as províncias. Não tinha benevolência aqui também? Não está inserido? Né? Sim, devia ter um tratamento espiritualista também aí, né? Também. A imposição de mãos e tal, né? Exato, porque Jesus, né, eles seguiram, principalmente Pedro, né? Lembra do obsediados de Gedara ou Gadara, não sei o nome, apressar, e entre outros, né? Mas eles não tinham assim já técnica, né? Não tinha, exato, eu sei. Ficou para a hora certa, doutrina espírita, né? Vamos lá? Mas eles deviam impor a mão, etc., com certeza.
Ninguém comenta nada, só eu, Jorge Falamos, Consuelo, seu Roberto, Zé Roberto, prima. Nada, tranquilo. Pois Boa noite, gente. Esse microfone. Eu quero comentar uma coisa aqui, só perguntar. Esse João e Pedro, que esse João aqui é quem? O João Evangelista. Não, Evangelista. O João Esse Batista é o Evangelista, né? É Evangelista. O João do Evangelho, São João Evangelista. Não, Tá. o Batista, não. Esse não batizava ninguém, não. Esse vai viver pra caramba. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então... É isso mesmo. Dona Luz, só falar uma coisa. O Chico disse que quando ele escreveu esse livro, ele se desdobrava e ia lá ver os acontecimentos. Ele disse que olhava aquele... O Chico Xavier, quando escreveu esse livro, ele disse que se desdobrava e ia lá ver os acontecimentos. Ele via esses personagens de perto. Ele disse que era tanta luz, que ele se sentia um verdadeiro, como ele fala, bacráquio, né? Um sapo, numa festa. É o que ele falou, eu me senti um verdadeiro sapo numa festa de alto nível. Era muita luz. E nós estamos falando de Pedro, estamos falando de João, de Tiago, vai parecer Felipe, né? Como se fossem nossos amigos. Isso que é legal, né? Como se fossem realmente nossos irmãos, né? É muito legal. Nós estamos conhecendo eles também. Hã? Que legal. Oi? Então, nós estamos vivendo lá. O Chico viu tudo lá. Então, nós estamos vivendo isso. Olha só que legal. De uma certa forma, nós estamos sentindo essas vibrações também. Né? Estamos falando só de gente boa. Olha só que limpeza que estamos dando na nossa mente durante esse estudo. Né? Alguém mais quer comentar aí? Eu não. Então, vamos embora. A assistência aos pobres, entretanto, não dava trégua ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou desarrazoado que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendem-se todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que dia a dia multiplicavam-se o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Então, olha só o que aconteceu. João, o evangelista, olhou, peraí, nós só estamos perdendo nosso tempo. Perdendo não, desculpe, eu coloquei mal. Estamos gastando muito nosso tempo cuidando dos necessitados, mas estamos esquecendo de uma coisa muito importante. O Jorge colocou hoje um negócio do Divaldo que fala, e o Espiritismo não veio curar corpos, veio curar a alma para que o corpo fosse curado. A palavra do Divaldo está lá no você que o Jorge colocou agora à tarde. Acho que foi de tarde, nem sei, meu dia foi tão corrido que eu não... Foi à tarde. Alguma hora o Jorge colocou isso. Tá, o Divaldo falando, certo? De um problema que ele teve. É muito engraçado, o Divaldo sempre tem uma piadinha legal, né? E muito importante que ele fala. Então, o que está acontecendo aqui? É o que o Divaldo falou. João notou, peraí. Aí ele fala que não é razoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina. Vocês tinham que jogar para fora o que eles sabiam, o que eles aprenderam. E não estavam tendo tempo. Estou começando olha só, né? É tudo legal que a gente vai ver que o negócio é tudo encadeado. Não é nada assim de uma vez, de qualquer jeito. Tá? Há toda uma programação divina. Né? Jesus se foi, ficou aqueles 40 dias ainda entre nós, depois foi de vez. Né? Eles tinham fugido, se reúnem, fundam a Casa do Caminho. Né? Agora estão vendo que eles estão no caminho certo, realmente. Só que está faltando algo. Quer dizer, só evoluindo o negócio, progredindo o negócio. Tá? É o que aconteceu, o João notou aqui. Tá? Alguém quer comentar? Vamos embora, já. Então, seguindo aqui. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os protegidos amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas.
Na primeira reunião da igreja humilde, Simão Pedro pediu então nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios. Resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou para o jovem de Corinto. Deixa eu falar, Estevão vai começar uma nova vida, só isso. Tá? Nova vida. Agora, realmente, o Estevão vai começar a trabalhar. Tá? Vamos lá, um novo homem. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade. Difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobrou a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. O que emanava de Estevão era tanto amor, né? Ele realmente estava ali, conforme ele falou, como escravo do Senhor, do Salvador. Então, como escravo do Salvador, que ele até comenta, né, que Deus doou sua vida para todos nós, ele estava se doando para todos. Tá? O que ele trazia com ele, tá? Já curava as pessoas, né? Levantava a moral, a autoestima, né? A autoestima. De todas as formas, né, ele passa a ser digamos, um médio de cura, mas que não agia como, né, nós conhecemos hoje. A simples presença dele, assim como a de Jesus, né, fazia com que as pessoas que nele, olha só, aquele negócio de que Jesus chegava para, ó, Senhor, me cura, queres ser curado? A mesma coisa estava acontecendo com Estevão. A pessoa procurava ele confiando, né, a certeza, tá? Certeza, se abria para receber todas aquelas vibrações, né? Toda aquela energia saudável que ele emanava. E está aí o Estevão. Eu pedi, hoje, botei no negócio, o Novo Testamento, tá? Eu só queria mostrar a vocês que Emmanuel está aqui há 68 páginas nos apresentando a Estevão. Quem é Estevão? No Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, dos livros, depois dos 4 evangelhos ao 5º livro, o Atos dos Apóstolos, o que fala aqui, assim, como Estevão aparece, é muito... Apareceu Estevão, oi. Foi por isso que eu coloquei, pedi, né? Quem tem... Está com ele aí, ô Jorge, na mão ou não? Não. Bom, eu vou ler então aqui. Olha só o que está no Atos dos Apóstolos. É o capítulo 6, que são 7 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 7. Olha só. Nestes dias, multiplicando os discípulos. Não. Olha lá, versículo 2, para não complicar. Os 12, ou seja, os 12 apóstolos, convocando a multidão, que a Matias já estava aí, tá? Também, tá? Já tinha sido eleito Matias o 12º apóstolo, tá? Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso que eles procuram 7 para substituí-los. Irmãos, versículo 3. Irmãos, selecionai dentre vós 7 varões atestados, cheios de Espírito Santo e sabedoria, os quais constituiremos sobre esta necessidade, conforme está falando aqui no livro do Emmanuel. Nós perseveraremos na oração e no serviço da palavra. Ensino. A palavra foi agradável à vista de todos, e escolheram Estevão,
varão cheio de fé e do Espírito Santo. Aí os outros, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, os quais se colocaram diante dos apóstolos, que orando impuseram as mãos. Bom, aí no versículo 8, Estevão, cheio de graça e de poder, realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios, né? São, entre aspas, milagres. Só isso que tem sobre a chegada de Estevão no Atos dos Apóstolos. Então, eu coloquei isso aqui, tá? Capítulo 6, versículo 2 a 8, tá? Quem quiser depois ver, quem quiser tiver aí na mão, Atos dos Apóstolos, só fala isso sobre a chegada de Estevão. Aí vai vir agora Estevão sendo preso, sendo apedrejado, quer dizer, Emmanuel nos apresenta Estevão. E antes dele ser apedrejado, vai nos apresentar mais alguns personagens. Certo? Quer dizer, já foi apresentada Abigail, que nós vamos revê-la, né? Vai nos apresentar Saulo. Né? Como bom franciscano, era meio playboy também. Tá? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa aí? Vamos lá. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade. Difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobrou a saúde. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe um conselho seguro, mulheres do povo esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosa de paz e consolação, escutavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro cabia em si de contente, em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para alívio de suas dores. Olha só, a palavra de Estevão, porque às vezes nós estamos sofrendo muito, e a dor não vai passar, mas chega alguém que nos consola e nos esclarece. É a doutrina espírita, o trabalho da doutrina espírita, o consolo através do esclarecimento. E isso alivia o fardo das nossas dores. Né? E Estevão tinha também, né? Assim como muitos outros têm aí. Né? A gente, às vezes, está meio caído e vai assistir uma palestra aí do Divaldo, do Haroldo, do Raul Teixeira. Né? Levanta a gente. Né? Levanta a gente. O menino Arthur Valadares. Se levanta, eles conseguem levantar a gente. A gente sai da palha, parece até que tomou um banho de sal grosso, né? A limpeza perispiritual sai leve, sai quase que andando sobre nuvens. É isso aí. Né? Por isso que o Pedro, o pessoal todo ficou contente, que realmente veio um substituto, não ao nível, né? Mas bem acima deles, mais próximo a Jesus. Né? Vamos lá. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos, considerado como escolhidos do Cristo. Sua ação resoluta e sincera arregimentara em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Olha aí. O Divaldo, eu postei, né? Que você acabou de falar aí. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia de pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis do judaísmo dominante. Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo na glória de novas revelações divinas. Indiferente às lutas
que iria provocar, comentando a vida do mestre com o seu verbo inflamado de luz. Então vamos lá, você falou do Tiago ainda há pouco, Jorge. Então o que acontecia? Os apóstolos pegavam o evangelho, né, as notações de Levi, né, que é o evangelho de Mateus, começavam a fazer, né, a sua interpretação. Mas quando eles iam, assim, iam bater muito de frente com alguma coisa do judaísmo, eles davam uma meia cravada, né, o caso do Tiago e tal, e deixava aquilo para depois, ou só quando tivesse aquele grupo, né, que podia ouvir, né? O nosso amigo Estevão não tinha isso, não. De frente mesmo. Ele interpretava o evangelho como deve ser interpretado. Ele não tinha medo, não tinha receio. Ele era muito corajoso. E ele, que nós estamos falando desde o início, ele era realmente, né, resplandecia a luz do Mestre, de Jesus. Ele realmente se escravizou mesmo e seguiu mesmo, né, os ensinamentos. Como Jesus também não teve medo de nada, Estevão também não temeu a nada. Era aquela certeza em Deus e a certeza que estava fazendo o correto, iluminando mentes, abrindo mentes, né? Ensinava mesmo. Né? E o próprio vai falar aqui agora, né? Com o seu verbo inflamado de luz, olha só. É um verbo de interpretações maravilhosas. E os próprios discípulos vão ver o que vai falar aí agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Gostaria só de falar. Que hoje, se você for na rua, qualquer um. Hein? Oi? A gente já quer falar e tira a oportunidade do pessoal falar. Vou ficar calado, só vou falar depois. É. Hoje, até na rua, hoje, a gente tem que ter cuidado para nós pregarmos o Evangelho à luz do Espírito. Não estou falando do Espiritismo, não, porque o Paulo é bem claro: a letra mata, o Espírito vivifica. Nós estamos estudando aqui o Evangelho na luz do Espírito. Não estamos estudando o literal, a letra. Adão e Eva. Todo mundo pensa que é um casal que vivia feliz lá, peladão lá no paraíso, foi expulso, arrumaram uma folhinha lá com a cordinha. Não é nada disso. A gente vai dentro sob a luz, sob a visão do Espírito. Então vamos ver, né, que há muitas nuances aí, muitos porquês. O que é que significa estar pelado? O que é que significa se vestir? O que é que significa, né, o Adão e a Eva? A Eva é feita da mesma carne, tal, do Adão, o que é isso? Tudo a gente vai vendo uma visão totalmente diferente. E ainda hoje a gente não pode falar isso na rua. A gente hoje não é mais apedrejado, mas, nossa senhora, é bom não falar. Deixar para o grupo certo, né? Infelizmente. Infelizmente. É luz. A gente, às vezes, tem que travar um pouquinho. Tá? Alguém quer falar? Vamos ver se ninguém quer falar. Já só um instantinho. Eu também estou falando muito. Quer falar, seu Alberto? Não. Já que ninguém quer falar, eu vou só citar os desbravadores, como Elias. A gente está falando aqui do Gesiel, o Estevão, né? Que eram assim, peitudo, enfrentava mesmo, não tinha. Né? É deles, é um bandeirante. Era o Elias, ele, o Ezequiel lá atrás, o João Batista, esse pessoal aí não tinha Isaías, né? O Jeremias também. Você vê, o João Batista foi decapitado porque ele falou demais. A Herodias já tinha bronca dele lá atrás. Né? Então, ali pediu a cabecinha dele na bandeja, né? Pois é. Então, vamos nós aqui, né? Ninguém vai falar? Como diz o Afrânio? Ô, Afrânio. Falou. Fala. Viu, Cláudio? Oi. Então, essa história aí de vestido e não vestido, eu não entendi. Cláudio, depois a gente conversa. Bom, vestido e não vestido, é muito longa a história, tem que começar do início para o final. É simplesmente o seguinte: o estar nu significa que não há conhecimento algum. E quando começa a se vestir, que entra algum conhecimento, mas muito pouco, ou seja, né, começa a ter certos receios, que o conhecimento também traz isso, e começa toda aquela fuga, a expulsão, tem um monte de coisa aí, tá? É isso aí, tá? O vestido. É um simbolismo, né? Não são, simbolismo, tá? Entendi. Vamos lá.
Uhum. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegria, de apelos e aspirações. Foi preparado pela mãe dele também, né? E o prefeito lá botou sempre tem um mestre, né? Sempre tem um mestre. Kardec teve lá o Pestalozzi, né? Ele ensinou a disciplina que o Emmanuel prega para o Chico, né? E outras coisas mais. É interessante até, gente, já que falou nisso, o Pestalozzi fez um trabalho maravilhoso. Ele transformou a educação do mundo. Até hoje, o método dele é o mais usado em todo o mundo. O Pestalozzi. Há outros métodos, vários outros métodos, mas o Pestalozzi, principalmente no Brasil, Estados Unidos, países bem capitalistas, é o método Pestalozzi. É uma coisa que eu achei interessante, que eu estava lendo sobre a vida do Pestalozzi. 2 anos depois que o Rivaio, né, que é o Kardec, vai embora, ele desencarna. Tipo assim, pô, vem aqui, fiz minha parte, o cara já aprendeu, tchau. Não tenho que ficar fazendo mais nada nesse planeta. Interessante, né? Ensinou, foi embora. Mas o método dele está aí até hoje, né? Pensamento, né, dele. Então, vamos lá. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente, e ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava de suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável que, por intermédio do seu evangelho, lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Só que parágrafo poético, né? Menos um capítulo. Demais, né? Acabou o capítulo 3. Vamos começar agora o 4, né? Então, nós fomos apresentados a Gesiel, que se tornou Estevão. Conhecemos também lá atrás o pai dele, que desencarna lá, né? Naquele problema lá com o Licínio, gente boa. Tá? Pode estar reencarnado aqui entre nós hoje? Não? Tá, é o Zé Roberto aí, ó. É o Zé Roberto. Ele é o prefeito. É o perfeito. Se deu bem. Pegou um montão de terra, né? Não faça isso. Menos. A provocação foi boa, não foi, a Fran? Assim ele falou aí. Não liga não, Zé. Eu acho que eu era pior que o Licínio. Devia ser o mentor deles. Eu estava desencarnado, ficava só em cima. Ó nós aí, ó. Vamos lá, Licínio. Sei não, cara, sei não. Tô devendo muito. Tô todo endividado. Nós todos, vai. Vamos lá? Agora nós vamos começar um novo capítulo. Nós vamos conhecer mais um personagem. E daqui a pouco volta a Abigail. Tá? Mas vamos lá. Gente boa, o cara que nós vamos conhecer agora. Simpático, bonitão, etc. Vamos lá. Então, vamos lá. Capítulo 4, nas estradas de Jô. Estamos na Velha Jerusalém, em uma clara manhã do ano 35 depois de Cristo, no interior de sólido edifício, onde tudo transpira conforto e luxo da época. Um homem ainda moço parece impaciente à espera de alguém que se demora. Com o menor rumor da via pública, corre à janela, apressado, voltando a sentar-se a examinar papiros e pergaminhos, como quem se diverte matando o tempo. É imperativo, né? Imperativo. Vamos vendo que ele também é um doutor da lei, né? Ele é um doutor da lei, é do time do nosso amigo que vai chegar, tá? Um estudioso mesmo profundo, ele estudava muito, até hoje. Tem um pastor Gilberto Venturas, tem no Face, eu até acompanho ele. O cara estuda muito, gente. Estuda muito, fala muita coisa legal. A única coisa que ele não é cristão, tá? E fala que o Messias ainda não veio. Respeito a opinião dele, mas ele ensina muito, é bem espiritualista, tá? É bem, digamos assim, cabalista mesmo, né? Porque a cabala é a parte mística do judaísmo, ou seja, a parte espiritualista do judaísmo. E ele é muito chegado a ela. Gilberto Venturas, eu vejo pelo Face de vez em quando alguma palestra dele. Bom, então estamos vendo aí. O Sadoc, o rapaz que está aqui esperando o outro, é
estudioso também das leis de Moisés. Vamos lá. Chegando à cidade, depois de uma semana de viagem exaustiva, Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprio dos temperamentos apaixonados e indomáveis, rico de agudeza e resolução. Olha só, o Emmanuel está fazendo um retrato dele, não só físico. Tá? Quem fez aí, ó, ricos de agudeza e resolução, ou seja, ele era decidido mesmo. E com a questão da agudeza, ele era muito assim, é isso e fim de papo, né? É aí que é onde, né? Ele era muito firme nas suas decisões, mas também a opinião dele tinha que prevalecer. Né? Nós vamos ver isso durante esse capítulo próximo. Nós vamos ver aqui durante isso. Quem era o Saulo? Né? Trajano. Mas tá vendo lá, bonitão, né? Vamos lá. É considerado o playboy da época, vamos dizer assim, né? Trajando a túnica do patrício, do patriciato, falava de preferência ao grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pela escola de Atenas e Alexandria. Veja bem, naquela época só haviam 3 faculdades no mundo. Isso é muito importante a gente também saber. Tá? Havia a faculdade de Atenas, que é onde tinha os grandes mestres gregos, mas quando Roma chega na Grécia, muitos decidem fugir. Uma parte vai para Alexandria, que é no Egito, e a outra parte vai para Tarsus, que é na Turquia. Tá? Na época era Cilícia, hoje Turquia. Existem essas 3 faculdades. Olha só, o nosso querido Saulo, né? Isso aqui tem um problema. Lá no final, quando ele escreve as cartas aos romanos, o Emmanuel nos explica o seguinte: essa carta que você pegava alguns amigos, ele digitava as cartas para os amigos. Isso aí é em nome dele, que ele digitava. Mas essa, aos romanos, ele fala: eu faço questão de eu mesmo escrever. E todo mundo, estudiosos de todo mundo, falam que essa carta não é dele, porque é o grego perfeito. Tá? Tudo na carta é muito bem, entendeu? É muito bem assim, construído. Digamos que é uma redação hoje da língua portuguesa feita com perfeição. Tá? Lá, no caso, a carta foi escrita em grego, porque eles não sabem dessa história aqui. Tá? Os grandes estudiosos do mundo inteiro não leram esse livro. Tá? Sabe que ele estudou em Tarsus, sabe que lá tinha essa faculdade, mas não sabe o grau de aprofundamento que ele teve, como o excelente aluno que ele foi. Então, o Emmanuel coloca isso aqui, trabalhado pelas escolas de Atenas e Alexandria. Tarsus, a terceira escola, que é onde ele estudou, os mesmos mestres, os mesmos aprendizados. Tá? Então, há uns detalhezinhos que o Emmanuel coloca e passa desapercebido. Mas lá na frente nós vamos ver algumas coisas que têm a ver com isso aqui. Nós vamos comentar isso aqui. Já falei sobre a Carta aos Romanos. Talvez muita gente não saiba disso, mas não é considerada ser a carta do Paulo. Não, essa carta não é do Paulo, não. Alguém escreveu e botou o nome dele aí em cima. Está muito bonita, muito bem arquitetada, muito bem escriturada, muito bem. E é. O Emmanuel garante que é. Como ele diz, né? Atenas, os pensadores, Alexandria, a biblioteca, né? E Tarsus seria uma terceira faculdade também, né? Mesma linha, digamos assim, né? Os mestres gregos também, né? Podemos prosseguir? Alguém quer falar? Alguém conhece Tarsus aí?
Eu não conheço. Eu não conheço. Nem eu. Deve ser bonito lá. Uma cidade bem antiga. É na Turquia, eu só sei isso. Então vamos lá. Vamos lá. Quando chegastes? Perguntou Saulo, bem-humorado, ao visitante. Estou em Jerusalém desde ontem de manhã. Aliás, estive com a tua irmã e o teu cunhado, que me deram notícias tuas ao partirem para Lida. E como vais? De vida lá por Damasco. Sempre bem. Antes que se fizesse alguma pausa, Sadoc observou. Mas como estás modificada? Um carro à romana, a conversação em grego e reticências. Saulo, porém, não o deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Opa! Olha só o que ele fala, e nós vamos ver na vida dele lá na frente. Ele foi a Roma, e o único fracasso dele, em toda a vida dele, foi em Atenas. Nós vamos ver no livro, também fala no Atos dos Apóstolos. Devido ao alto grau intelectual do povo ateniense, não aceitaram as ideias espiritualistas que Paulo levava. Tá? Nós vamos ver lá na frente. Ele ali se decepciona, ele fica caidão mesmo, tá? Ele não conseguiu um adepto, abrir um núcleo cristão em Atenas. Impressionante isso. Mas, né, é outro cuidado que tem que ter quem é muito, né, está muito intelectualizado. Se o coração não seguir, é complicado. Bem complicado mesmo. Né? Esse é o tóxico do intelectualismo me perdoe eu falar, no movimento espírita, né? Que vem esfriando muitos corações aí, por essas e outras. Pois é, vamos lá. Falta 3 minutos aqui no meu, tá, Frango? Eu não sei para não passar aqui. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às tuas próprias explicações? A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. E a conversação grega é necessária aos colóquios com uma legítima descendente de Isacar, nascida entre flores e as mármores de Corinto. Vamos dar rapaz falhado, hein? Começou Olha a declaração só. aí, ó. Veja bem, a casinha florida na estrada de Jope. Nós vamos saber já quem ele visita lá, tá? Na próxima semana, daqui a 15 dias. Tá? E olha aqui, está falando descendente de Isacar. Será que alguém se lembra que essa palavra foi falada umas 2 semanas atrás? Gesiel fala, sou descendente da tribo de Isacar, né? Um dos filhos de Jacó, né? Havia essa descendência, são 12 tribos, há 12 descendências, né? Etc. Está dando a entender algo aí nisso aí, né? Bom, vamos lá. Continua aqui? Vamos ler mais um. Tá. Como sabes, inquiriu Saulo admirado. Pois não te disse que estive ontem à tarde com a tua irmã? E os dois, acomodados, em poltronas confortáveis da época, entremeando a conversação com algumas pequenas taças do capitoso. Aqui, capitoso 20, aqui, com alto teor alcoólico. É o quê? Né? Não, o nome aqui é Capitoso Chipre. Acho que é uma bebida bem, né? Ele coloca tipo a nossa cachaça. Né? Aquela lá do México, né? A tequila, que é também forte, né? Tá dos dois lados, você dá uma bebericadazinha, viu? Exploravam largamente os problemas da vida pessoal. Fala da vida, né? Particular. Relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Bom, gente, vamos parar aqui. Para quê? Porque agora ele vai contar sobre a menina. Sim. Aí começa o Sadoc, que é dedo duro, ó. Eu vou até adiantar. Sadoc, que é dedo duro, começa a falar do pessoal da Casa do Caminho para ele. Nós vamos ver as reações. Daqui 15 dias, tá? Nós vamos ver, né? As reações. Já viu que ele é um cara decidido, agudo
E está ali, ele acaba de falar, né? E no coração a lei, acima de tudo a lei. Né? Ele vai levar até um fora lá na frente também, que até essa história de coração a lei, porque ele fala uma coisa, o cara, né, dá uma lição nele, mas deixa para lá, isso é lá na frente. Gente, alguém quer comentar alguma coisa?